Crescem as especulações sobre o nome do próximo ministro da Economia. O nome de Fernando Haddad é o mais cogitado no momento. O mercado torce o nariz. Será que o nariz do mercado também é visível? Porque eu sei que o nariz do mercado está sempre irritado. Está sempre irritado. Isso eu aprendi num documentário chamado O Lobo de Wall Street. Ali mostra que o nariz do mercado está sempre assim, carne viva. Mas vamos seguir adiante aqui com o assunto, porque é sério. Ana, Fernando Haddad direto aí nas manchetes. Como? Transição colhe assinaturas para a PEC. Haddad se reúne com GT de Economia e mais de 29 de novembro. Ex-prefeito de São Paulo, cotado para assumir o Ministério da Fazenda, se reúne nesta terça-feira, dia 29, em Brasília, com Guilherme Melo, um dos coordenadores do grupo de economia da equipe de transição. Deu para entender? Então, o grupo de transição de economia foi lá, trabalhou, levantou qual era ali o cenário brasileiro para a transição, etc. e tal, e aí vai o Haddad lá buscar informações. O que acontece depois que o Haddad passa aí um dia inteiro com o grupo de transição na economia, Ana? Haddad se reúne com Lula para falar sobre economia. Estou tratando disso. O ex-prefeito Fernando Haddad, do PT, confirmou hoje que está discutindo assuntos econômicos com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Ao chegar ao hotel onde Lula está hospedado em Brasília durante a manhã, ele foi questionado sobre o assunto da reunião com o presidente eleito, se seria a economia. Estou tratando disso com ele, respondeu Haddad. O comentário foi feito pelo ex-prefeito ao portal G1 e reproduzido pela Globo News. A impressão que fica aí é a seguinte: está rolando lá o grupo de transição para a economia. Eles trabalham, aí chega um figurão lá que é o Haddad, supervisiona, pega as informações, sai dali e vai para onde? Para uma reunião com o Lula. E a turma fica assim, porra, aí ó, é o Haddad, bicho, tá vendo? É o Haddad. Opa, o Haddad vai ser o ministro da economia. Ah, claro que é. Agora a gente já sabe. Pronto. E aí, como é que fica o tal do mercado? Diz que não gostou, que não é o nome preferido. Aquela coisa de sempre, Ana. Quem a gente vai ouvir aqui é o Alexandre Schwartzman, que vocês sabem aí, passou pelo Banco Central, muito ligado ao dinheiro, a Faria Lima, e fã de bicicletas ultraleves. Essa informação era importante. Sobre o nome que está sendo cotado para o Ministério da Fazenda ou Ministério da Economia, que é Fernando Haddad, tudo indica que pode ser ele. A gente tem uma apuração do Leandro Rezende, que ele trouxe há pouco para a gente, que inclusive tem membros da equipe de transição que estão se referindo a Haddad já como ministro, está tratando Haddad já como ministro, e nem da educação, viu? Da economia, da Fazenda mesmo. Esse é um caminho, Fernando Haddad, na economia, na Fazenda, no Ministério da Fazenda, por exemplo. Esse é um caminho que o mercado gosta. Qual que é a avaliação do mercado se realmente se confirmar Fernando Haddad? Porque a gente acompanhou nas últimas semanas quando o nome dele surgiu, era a primeira opção. O mercado, em princípio, não gostou, mas agora a gente está acompanhando o Fernando Haddad muito presente em várias reuniões, em vários momentos, quando se trata de economia. Qual que é a avaliação que você está conseguindo perceber a partir de agora, depois que alguns dias já se passaram, mesmo que não tenha se confirmado um nome? Também é difícil dizer, Muriel. Quer dizer, obviamente, num primeiro momento, a reação foi negativa. A partir daí, que encaixou, né? Eu até desconfio que essa entidade abstrata chamada mercado preferiria uma outra pessoa. Né, toda vez que se especulou, por exemplo, o nível o nome do Pércio Arida, né, foi uma coisa, o mercado reagiu muito positivamente. Então, me parece que o Haddad não é a pessoa, né, de quem os operadores de mercado mais gostam, consideram mais apropriada. Mas isso daí enfim, como eu disse, é difícil dizer da posição que eu estou. Para a gente encerrar aqui, Alexandre, quero saber de você qual que é o caminho que o governo eleito precisa fazer nesse momento agora para tentar estabilizar o mercado, porque o Matheus mostrava essas altas aí constantes. Qual que é o caminho? Eu preciso te perguntar isso, infelizmente. Não, era aquilo que eu estava fazendo na minha lista de Papai Noel logo depois da minha nova bicicleta de carbono. Então, idealmente, teria que fazer um volume moderado de gastos no ano que vem para lidar exclusivamente com a questão fiscal e sinalizar o que se pretende fazer daqui para frente. Muito
Muito bem, muito bem. Tá aí, Ana. Ele que gosta de responsabilidade fiscal e de bicicletas, contando aí pra gente que o Haddad não é o preferido do mercado. E aí você vai ficar com uma dúvida. Porra, será que vale a pena rolar esse desgaste aí até o dia 1º ou depois? Por que não anuncia logo quem é o ministro da Economia e aí já briga ou abraça esses caras logo de uma vez, encerra essa discussão, para o desgaste? Por quê? Por que esperar e deixar essa fritura aí rolando? Será que não era melhor anunciar o nome de uma vez? Parece que não, Ana, porque se você anunciar o nome, aí essa rejeição do mercado vai para o nome em questão, vai para cima do Haddad. E aí danou-se. Vamos ouvir aí o Thales, que vai tentar desnudar essa estratégia de difícil compreensão. Evita colocar os nomes justamente por causa disso, porque é colocar o ministro, o possível ministro, o provável ministro, na chuva para virar alvo de especulação de mercado. Na verdade, é uma especulação tola. O Haddad tem um perfil muito parecido com o do Palocci, por exemplo. É um político até com mais conhecimento de economia do que o Palocci tinha quando virou ministro e com uma capacidade de negociação já demonstrada quando foi prefeito, dentro do próprio PT. Então, é o mercado tentando ganhar naquele sobe e desce que o próprio mercado produz, ele ganha na especulação. O Haddad, muito provavelmente, será o ministro, senão Lula está cometendo uma loucura, porque está jogando o cara para se queimar e fazendo reuniões com ele. Não está claro ainda como é que vai ser Fazenda e Planejamento, que são os dois ministérios, os dois principais ministérios da área econômica que deverão existir na gestão do Lula, além de Indústria e Comércio, outros ministérios dessa área, mas os dois principais são Fazenda e Planejamento. Como é que vai ser? Se vai ter um economista mais liberal para fazer pandan com o Haddad, se o Haddad fica mesmo com a Fazenda ou com o Planejamento, isso ainda não está claro. Está claro que o Haddad o Lula está colocando ele, o homem da economia. Levou ele para a transição da economia e o Lula está fazendo. Hoje ele vai ter uma reunião com o Jake Sullivan, o secretário de segurança, para assuntos de segurança dos Estados Unidos, e o Haddad vai estar lá também nesse encontro. Bom, em outra oportunidade a gente comenta aqui esse encontro do Lula com o tal do Jake Sullivan, ou Sullivan, porque esse encontro precede uma visita do Lula ao Joe Biden, lá nos Estados Unidos. É coisa importante. Aqui da Ana, eu queria evocar algumas memórias dela aqui. A Ana, durante aí a campanha recente aí do Haddad, teve algum papel lá, participou de uma reunião, uma conversa, né, Ana? E ficou com a impressão assim de que o pessoal tinha um pouco de dificuldade para simplificar a linguagem e conversar com o público, porque o que era para ser um evento de campanha parece que virou um evento acadêmico, Ana, um simpósio de intelectuais, e deve ter sido mentalmente estimulante para você, mas te bateu uma preocupação na época, não foi não? Então, eu tenho essa impressão, assim, de que claro, né, pelo que a gente conhece da carreira do Haddad e das vezes em que a gente ouviu falar essa vez em especial, de que muitas vezes ele não se apresenta como um candidato tão apetecível, assim, para as pessoas, né, um candidato tão atraente para o público, mas é uma pessoa que claramente tem um preparo técnico, um preparo acadêmico, um preparo intelectual inegável. E de fato, nessa experiência, até comentei com o Álvaro, assim, foi uma entrevista que eu achei muito interessante, entrou nos assuntos acadêmicos, assim, loquésimos e tal, mas me veio essa questão, assim, falei, será que no momento de campanha era esse o tom que se precisava? Bom, não sei, né? Também não sou eu estrategista de campanha, nem assessora do Haddad, mas o fato é que
se confirmar essa indicação, a minha hipótese é essa, de que talvez o Haddad esteja indo justamente para onde ele precisa ir, para onde as suas habilidades e aquilo no qual ele manda bem mesmo, vai ser super bem aproveitado, enquanto às vezes como candidato numa eleição não tenha pegado com tanta intensidade assim, porque falta esse apelo assim um pouco mais próximo das pessoas, né? E veja, é um perfil, isso não é dizer que ele é ruim, que ele é um mau candidato, ou que ele é um mau profissional, que ele não tem noção, nada disso. É que o perfil dele talvez seja outro. Mas faz super sentido mesmo manter essa indicação. Eu entendi o argumento, sabe? Manter essa indicação num banho-maria, testar, entender, avaliar isso, do que deixar que o mercado e seus medinhos, o mercado está descontente, né? E tá certo aí o apontamento, né? O mercado fica contente, descontente, fica indignado, mete a mão invisível no seu bolso quando ele bem quer para o seu próprio lucro. O mercado está pouco se lixando se as pessoas estão vivendo bem, se elas estão passando fome, se a democracia vai bem ou não. O mercado é o próprio lucro, é o que o mercado é o que o mercado faz. A mão invisível do mercado está sempre procurando um espacinho para entrar no seu bolso. E aí não tem nada que apitar se é adequado ou não colocar o Haddad ali para gerenciar qualquer coisa. Então, acho que eu concordo, né, que pode ser estratégico deixar para anunciar ou tomar de fato essa decisão numa hora propícia, né?